Ação da reunião iniciada. Então, bom dia a todos, conselheiros e conselheiras, obrigado pela participação. Vamos dar início à nossa reunião. Vou fazer a leitura da convocação. Convocação, prezados conselheiros e conselheiras. O Conselho Municipal de Saúde de Nova Lima, CMSNL, convoca para a 450ª, 51ª reunião, primeira reunião extraordinária do ano, a ser realizada quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 8h30. Pauta: aprovação do regimento interno da 12ª Conferência Municipal de Saúde, link Meet, plataforma Meet, reunião online. Assina Fabrício Souza Ribeiro, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Então, alguém tem algum ponto de pauta a acrescentar? Então, sem ponto de pauta, vamos passar pela aprovação da pauta. Você faz a chamada, por favor? Perfeito. Aí, eu vou fazer a chamada aqui, vocês podem escrever pelo chat, gente, ou abrir o áudio de vocês, tá? Deliberação da pauta. Aprovação da pauta. Doris. Desculpa, Doris. Se você quiser só escrever pelo chat. Tatiana. Tati. Tatiana e Fabrício saíram. Bárbara, estou aqui, desculpa. Você fala, se eu tiver alguma dúvida, né? Deliberação da pauta. Você aprova ou reprova? Eu aprovo, desculpa. Não, é porque você tinha me avisado que você ia estar, talvez, mais quietinha, desculpa. Isso, eu estou escutando aqui um pouquinho à distância, daqui a pouco eu entro de verdade. Mas eu aprovo, tá? Carmen. Aprovo. Helenita. Aprovo. Elionice. Aprovo. Fabrício Souza Ribeiro. Aprovo. Gisele. Aprovo. Gleice. Aprovo. Isabela Marinas. Aprovo. Sirlene. Aprovo. Renata Eugênia. Aprovo. Rosilene Rezende. Aprovo. Vânia Alves. Aprovo. Aprovado pelos presentes, Fabrício. Só lembrando que com a saída... Fabrício voltou. Então, temos quórum de novo. Eu ia falar que a gente estava sem quórum. Mas Fabrício voltou. Fabrício, deliberação da pauta, aí você dá seu voto. Aprova ou reprova? Beleza, porque aqui o sinal é ruim. Desculpa aí. Aprova, está aprovado. Está aprovada a pauta. Então, a relação, né? Então, a gente tem que fazer a deliberação da resolução, que é o regimento da conferência, 12ª Conferência Municipal de Saúde, né? E com o calendário. Então, vou pedir, Bárbara, a gente encaminhou para todos os conselheiros o regimento com antecedência, para leitura e considerações. Alguém tem fez a leitura e tem uma consideração a fazer em relação ao regimento? Helenita? Oi, eu só quero entender melhor. Vai ter a criação de outra comissão além da CIST? Na conferência? Esse é o regimento. Esse é o da conferência. Esse é o regimento da conferência. Então eu li o da... Você leu o regimento. O regimento interno, né? Eu achei que na conferência ia ser tratado de mais uma comissão. Não. Vai ter a comissão
da comissão Tem de sim, organização, gente. né? Eu tô É a ficando comissão doida, não. organizadora. É a comissão organizadora. Mas lá no início do Tá, eu vou regimento pedir. da conferência, tem Tá. escrito de uma nova comissão. Eu vou pedir Bárbara fazer a leitura dinâmica dela, e a gente Não. passa ela, mas que compete à comissão organizadora. Eleonice? É a Eleonice que levantou a mão? Não, era só a Não, Helenita. Fabrício. Ah, tá. Selenita, é porque está tampado aqui no voltar ao início. Então tá, então vamos passar o regimento. Você faz a leitura para a gente, Bárbara, a leitura dinâmica nos pontos, e vamos verificar essa questão que a Helenita levantou a dúvida, por favor. Você consegue Perfeito, projetar para a gente? perfeitamente. Ok. O tamanho da tela tá bom para vocês? Ninguém respondeu, tá bom. Então vamos lá. Para mim, sim, quem tiver com dificuldade consegue fazer o zoom na tela do celular também, tá? Com os 2 dedos assim, você consegue ampliar a letra. Essa é a resolução que dispõe sobre o regimento da 12ª Conferência Municipal de Saúde. Então, a gente faz os considerandos, que é a Constituição, a Lei 8.080, a 842 e a Resolução do Conselho Nacional 453, que são as resoluções e leis que fundamentam a organização e funcionamento dos conselhos de saúde. A gente faz considerando sobre a necessidade de reavaliar, a cada 4 anos, a política de saúde, com participação social no planejamento de saúde e promover debates amplos. O tema da conferência será Nova Lima Pode Mais, Saúde Pública com Inovação, Acesso e Participação Popular. Esse tema foi definido pela comissão organizadora. O regimento, ele acompanha essa resolução, que vai ser publicada, e entra em vigor na data de sua publicação. Isso aqui é só a parte de índice. Então, vamos lá. A primeira parte do regimento, gente, é sempre a mesma, tá? O que é essa parte do regimento? Fala da natureza e finalidade, por que a gente vai realizar a conferência. Então, a conferência ela foi convocada pelo Conselho Municipal de Saúde por meio de uma resolução, e aí os objetivos da conferência: avaliar a situação de saúde da nossa população, a estrutura das redes de serviço e atenção de saúde, analisar as nossas prioridades, em saúde, para inclusão nos nossos instrumentos, ou seja, de planejamento, nos instrumentos orçamentários, reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios do SUS, mobilizar os diálogos e estabelecer diálogos com a sociedade. A gente colocou aqui a questão da avaliação da situação do trabalho em saúde, da educação em saúde, em seus aspectos de raça, classe, etnia. A gente colocou também, deu ênfase ao desenvolvimento da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, porque a gente está num período de conferência, de Comissão de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, que a gente acha que é extremamente importante. A gente fez uma conferência sobre gestão... Ô, Bárbara, Oi. Isso aí que eu estou perguntando. Ah, tá. É porque a gente acabou de fazer uma conferência sobre gestão do trabalho em educação e saúde, e a gente está em período, da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, a gente coloca esses itens aqui para a gente remeter a essas atividades que a gente tem que lembrar que elas existem, que elas foram realizadas e que estão em processo de realização dentro do território nacional e que precisam fazer parte do nosso debate. Não necessariamente que a gente está criando. A gente está falando aqui de estimular. A gente vai fazer um debate para que a gente crie esse tipo de comissão, mas a gente não está criando, não. Entendeu? Sim. Renata? Ô, Bárbara, eu queria só saber, porque eu não participei da conferência, eu só trabalho. Foi eleito os delegados também, a nível estadual e nacional? Não, né?
de gestão do trabalho e educação e saúde já foram até para a nacional, os delegados. Depois tá. eu passo para você tudo direitinho, as discussões que tiveram, tudo. A de saúde do trabalhador e trabalhadora, a gente não vai fazer em âmbito municipal, a gente vai fazer somente a nossa municipal e vai ter um grupo de trabalho com o tema. Tá. Obrigada. Renato? Desculpa. E aí a gente entra, né, na realização do temário. O temário é Nova Lima Pode Mais, Saúde Pública com Inovação, Acesso e Participação Popular. A gente vai trabalhar com 3 grandes eixos temáticos. Um deles vai ser a política de saúde mental e direito, pela qualificação de serviços, valorização dos profissionais e atendimento humanizado. O segundo é o que eu falei com vocês, que é saúde do trabalhador e da trabalhadora, fortalecendo a assistência e a vigilância em saúde do trabalhador e trabalhadora. Esse é um grupo de trabalho que a gente vai definir especificamente em razão da gente estar em período de Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, e o grupo de trabalho de encerramento é a saúde que temos e a saúde que podemos ter. Todas essas resoluções a gente vai trabalhar tentar trabalhar com a linha, né, de pessoas conselheiras, para que a gente não utilize flexões de gênero. Então, a gente sempre vai usar o termo as pessoas conselheiras, as pessoas delegadas, porque assim a gente não precisa ficar se preocupando todo com essa questão da flexão de gênero aí no processo. Os trabalhos. Nós vamos ter, primeiro, pré-conferências. As pré-conferências, elas vão acontecer entre 22 de abril, pós-feriado, e 9 de maio. A primeira já está marcada, dia 30 de abril, e vai ser na Água Limpa. Essas atividades, elas não concorrem, ou seja, elas não vão ser concomitantes, ou elas não vão se sobrepor às atividades da conferência em si. Bem-vindo, Humberto. Oi, Renata. Vai manter o horário da pré-conferência em Água Limpa? Sim. Humberto até entrou, gente. Quando a gente fez a ideia de fazer uma pré-conferência em Água Limpa, a gente está trabalhando a seguinte perspectiva. É um território que é distante do município, e aí a gente tem que se adequar à realidade do local. Então, a gente entende as dificuldades dos conselheiros para irem. Eu estarei lá, e aí eu vou ver com a comissão organizadora quem tem mais interesse em ir, mas a gente vai atender a demanda do local. A gente quer trazer, né, a população para participar. Então, quando a gente falou com o Humberto, a gente deixou o Humberto assim, à vontade para escolher data, horário e local para olhar essa primeira pré-conferência. Não vai ser a única, poderemos ter outras. Se vocês quiserem trazer sugestões, estamos abertos aí, dentro desse período, de 22 de abril a 9 de maio. As atividades, as conferências, né, as pré-conferências são atividades preparatórias, elas possuem relevância para a gente debater o tema, ampliar a participação popular, e a gente vai escolher delegados, pessoas delegadas para participar, titulares e suplentes, para participar da plenária final e dos grupos de trabalho também. Serão realizadas, no mínimo, 4 pré-conferências. Então, seguindo as regionais Nordeste, Noroeste, Norte e Centro. É mínimo de 4. Não quer dizer que a gente não possa realizar mais. A gente pode fazer elas presencial ou remotamente. A de Água Limpa será... Bom dia, Humberto. A de Água Limpa será presencial, as outras a gente está fazendo as definições ainda. Contribuições, sejam bem-vindas. Nas pré-conferências, gente, a gente precisa ter participação de usuários, prestadores de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviços, que vão indicar seus representantes para ocupar vagas de delegados na conferência. Então, cada pré-conferência vai escolher, no máximo, 8 pessoas delegadas titulares e suas respectivas suplentes em cada um dos grupos de trabalhos realizados. Por que a gente delimitou 8 pessoas? Porque isso tem que obedecer a paridade. Se são 8 pessoas delegadas, a gente está falando de 4 usuários, 2 trabalhadores, 2 representantes de gestão. Se forem 4 pessoas delegadas, 2 usuárias, 1 trabalhador, 1 representante de gestão. Sempre obedecendo paridade.
como que vai ser a conferência propriamente dita. Plenária de abertura, grupos de trabalho, plenária final. A plenária de abertura vai ter como foco fazer uma apresentação geral, abertura, né, da conferência e e apresentação dos seus eixos temáticos. A gente está olhando aí os expositores, a Carol, o Lucas já deram algumas sugestões, se vocês tiverem sugestões depois para a gente convidar, mas a gente já está olhando isso aí já para trazer. A gente vai ter aí, né, um expositor, cada expositor no máximo 20 minutos, e aí a gente vai ter, após as exposições, né, inscrições para as pessoas falarem. Esse período de debate, gente, esse período de discussão, de perguntas e respostas, deve durar no máximo 20 minutos, perguntas e respostas. Os grupos de trabalho vão ser organizados para debater cada um dos eixos, ou seja, serão 3 grandes grupos de trabalho. Eles vão ser realizados em datas alternadas. A gente não vai fazer tudo no mesmo dia. Então, cada grupo de trabalho vai ser realizado num dia. E aí, eles vão elaborar as propostas que vão ser encaminhadas para a plenária final, e aí, essas propostas que vão ser lá votadas na plenária final é que vão compor o nosso, né, vão ser referenciadas no nosso Plano Municipal de Saúde. Cada grupo de trabalho pode apresentar até 10 propostas por eixo. Isso significa que na plenária final nós temos 30... Oi, alguém chamou? Alice? Só olhar o microfone aberto, e a Alice levantou a mão, se você quiser finalizar essa frase aí. Ah, tá. Cada grupo de trabalho, né, vai apresentar até 10 propostas, o que significa que na plenária final nós vamos discutir 30 propostas, no máximo. Alice, você levantou a mão, pode falar. Só quem tiver com o microfone aberto, pedir para fechar, por favor, antes de Alice falar, que está tendo interferência. Você consegue ver quem está aberto, Bárbara? Pode falar, Alice. Eu queria só entender por que vocês avaliaram melhor que os grupos de trabalho sejam em dias distintos. Ai, Alice, vamos lá. Algumas questões que foram levantadas. Fazer os grupos de trabalhos concomitantes no mesmo dia indica a gente fazer uma conferência de dia inteiro. Acaba que a gente fica com uma plenária final extremamente esvaziada. Questão de almoço, a gente não consegue fornecer para todo mundo. A gente já fez algumas plenárias tentando fazer só num dia de manhã e acabou que se estendeu para a tarde, o que gerou um grande desgaste assim, em todo mundo. A ideia realmente é tentar fazer algo diferente e ver se vai dar certo. A gente não tem garantias que vai dar certo. Mas a ideia é a gente conversar com esses grupos de trabalho e tentar trazer pessoas diferentes e mais pessoas para participarem das atividades. Aí a gente tem aqui da comissão Lucas. Quem mais está na comissão, Lucas? Eu, Carol. Carol. Aí, se vocês quiserem trazer, é uma ideia, mas entra na discussão aí. Obrigada, Bárbara. Para entender mesmo, assim, o que levou vocês a pensar nisso? Eu acho que é a redução de tempo. Hã? Plenário de dia inteiro é muito cansativo, a gente atrasa, esvazia plenário final. Enfim, quem já viveu conferência sabe, o tanto que é complicado uma conferência de dia inteiro. A gente sabe que vai, de certa forma, dar um trabalho a mais, porque a gente vai dividir em vários dias, mas, ao mesmo tempo, se a gente fizer direitinho, eu acho que a gente realmente acredita que no plenário final a gente vai ter uma discussão mais qualificada e a gente consegue focar as energias ali nas propostas dos grupos. E até mesmo que pelo formato, né, que a comissão pensou, serão pessoas delegadas que vão votar na plenária final. Então, não vai, todos vão ter direito à voz, né, mas quem vota vai ser o delegado, né? Então, acho que vai otimizar muito o tempo da plenária final e, realmente, a questão, a gente deve ter aquela da gestão do trabalho, a gente ficou de manhã até praticamente às 18 horas em trabalho, né? Com trabalho de grupo, depois finalizando as propostas, e com
com dias distintos, a gente consegue, inclusive, organizar essas propostas que saíram desses grupos de trabalho e a levar de uma forma mais organizada para a plenária final. Isabela? Quem sabe dar certo, né, gente? Se der certo, a gente está inovando uma nova forma de fazer conferência aí. Bom dia, gente. Vocês estão dizendo vários dias, vocês estão pensando em fazer quantos dias essa... Abertura, 3 dias de grupos de trabalho, plenária final. 5 dias. 5 dias. Certo. E aí, no horário assim de trabalho, como é que é? Vocês estão pensando Isabela, os horários, vamos lá, eles vão ser alternados. A gente vai ter horários à noite, horários de dia, então vão ser horários diferenciados, de acordo com a temática. Por exemplo, a de saúde do trabalhador e trabalhadora vai ser à noite. Isso foi definido pela comissão organizadora em razão do público que a gente quer atingir. A gente não quer atingir somente profissionais da saúde, a gente quer atingir a população de Nova Lima como um todo, todos os trabalhadores. Esse último eixo, saúde que temos e a saúde que podemos ter, a ideia é que a gente faça durante o dia. Tá? Por que durante o dia? Porque a gente acredita que vai gerar uma discussão um pouco mais até técnica em relação ao que a gente tem e o que a gente quer construir. Eu acho então, que... Então, mas como é que fica o trabalhador da saúde que quer participar de todos os dias da conferência? Bom, Renata, Isabela, o trabalhador da saúde que quiser participar de todos os dias, se ele não estiver trabalhando durante o dia, a gente tem a possibilidade difícil, né, Bárbara? Os dias à noite serão todos liberados. A plenária final vai ser no sábado de manhã. E esse dia que será de dia, de manhã, ele pode tentar uma negociação junto ao local de trabalho. Se ele quer participar, o que a gente pediu à gestão é que não ofereça folga. A gente pediu. Entendo. A folga, a minha sugestão de folga foi pensando numa lógica de conferência no final de semana, no sábado, para garantir os trabalhadores da saúde. E aí, vocês estão trabalhando também com a lógica de dois delegados por tema? Como assim? E só eles vão poder votar? Só delegado que vota em conferência. Por isso que eles são eleitos e escolhidos. Mas a conferência ela é aberta a toda a população e toda a população tem direito à voz. Entendi, mas nós já fizemos a outra conferência em que, para escolher os delegados, teria que levantar crachá e tinha uma linha assim, de voto, não era isso? Por exemplo, trabalhador votava em trabalhador, ou eu estou enganada? Quando a gente faz a eleição de delegados para ir para estadual, né? E aí, no caso da estadual para a nacional, a gente faz exatamente assim. Trabalhador vota em trabalhador, usuário vota em usuário, gestor escolhe ou vota em gestor. Isso é de praxe. Aqui, a gente não está escolhendo delegado para ir para outra instância. É o delegado que vai discutir a temática dentro da estrutura municipal, em âmbito municipal. E aí, o que a gente faz é o seguinte: para a definição das nossas estruturas municipais, a gente precisa garantir paridade na hora da votação. Ou seja, a gente precisa estabelecer que é um equilíbrio de forças ali. E o que a gente tem percebido dentro das últimas conferências é que a gente tem uma força muito maior de gestores e trabalhadores em detrimento a usuários. Então, para garantir que as votações das propostas ocorram dentro do princípio da paridade, os delegados vão ser escolhidos pelos seus pares, ou seja, seguindo essa mesma ordem, Isabela, trabalhador em trabalhador, usuário em usuário, gestor é indicado ou vota nele mesmo, tá? Mas eles vão poder ser escolhidos nas pré-conferências, dentro dos próprios grupos de trabalho e na plenária final também. Em todos os momentos você vai poder ter a escolha dos delegados ali dentro para fazer esse processo de votação. Mas esses delegados vão ter que obedecer o princípio da paridade. Ou seja,
Se eu tiver 50 usuários dentro da conferência, vamos dar um exemplo, eu vou ter que ter 25 trabalhadores e 25 gestores. Se eu não tiver 25 trabalhadores no dia da conferência, eu só tiver 10. Então, a gente vai ter que escolher 20 usuários para serem delegados e 10 gestores para serem. A gente vai ter que cumprir a paridade, entendeu? Entendi. Eu estou querendo saber em que momento que esses delegados vão ser escolhidos, né? Você está dizendo que vão poder ser escolhidos na conferência e na plenária final. Não A é, gente não, faz- Vamos lá. pode falar. Deixa eu só ir falando aqui, porque eu acho que a gente vai lendo, vai clareando, tá? Porque Entendi, o grupo, vamos lá, porque como a gente está falando do regimento, o regimento fala como isso vai acontecer. Aí eu vou falando, se ficar alguma dúvida, você volta, pode ser? Pode sim. Tá. Então vamos lá, gente. A gente está chegou até as 10 propostas. Chegamos até as 10 propostas, ok. E aí vamos lá. Os grupos de trabalho são abertos à população e vão contar com a participação das pessoas delegadas. Na ausência, se não tiver a pessoa delegada que foi eleita lá na pré-conferência, o suplente que foi escolhido vai assumir a titularidade. Se no grupo de trabalho ainda, mesmo com os delegados ali, faltou delegado e não tiver paridade entre as pessoas ali delegadas, o próprio grupo pode fazer eleição de novo ali entre os participantes para garantir a paridade. Então, você faz escolha dos delegados nas pré-conferências, esses delegados vão para os grupos de trabalho. Nos grupos de trabalho, se faltou delegado, não vai ter paridade. Se não vai ter paridade, o grupo vai escolher ali entre os participantes quem pode ser delegado. Elegeu ali dentro, ali entre quem está participando, esse vai ser o delegado que vai representar o grupo ali na plenária final. Bom, então, o grupo de trabalho fará a escolha de delegados para recompor paridade. Aí a gente vai para a plenária final, que vai debater, aprovar ou rejeitar as propostas dos grupos de trabalho. E aí, na plenária final, você tem as pessoas delegadas com direito a voz e voto e convidadas com direito à voz. Quem que são as convidadas? Toda pessoa no pleno exercício da cidadania que quiser participar da conferência. Todo mundo, todas as atividades, né? Acho que é até bom colocar aqui, ó. Todas as atividades da conferência são abertas a todas as pessoas interessadas, garantindo voz. Ou seja, a gente não restringe participação de ninguém. Então, como que vai ser a proposta de aprovação na plenária final? Lê-se a proposta por eixo, então você escolhe o eixo, primeiro eixo, lê-se todas as propostas, as pessoas vão apresentar as que têm destaque. A que não tiver destaque nenhum é considerada aprovada. Depois a gente vai trazer as que tiveram destaque. Quem fez o destaque, 2 minutos para a defesa, você pode ter uma réplica, e aí a gente encerra. Não vai ficar permitindo réplicas e eternamente. A mesa coordenadora tem que garantir, né, vai verificar com a plenária se ainda dá dúvidas e se vai ter esclarecimentos a mais a serem apresentados, e aí faça a aprovação por maioria simples das pessoas delegadas por meio da elevação do crachá. Como que a gente vai saber que tem paridade dentro desse processo? Os crachás, a gente já tem as folhas coloridas, tudo direitinho para identificar todos os delegados por cores e diferenciá-los de segmento e também de convidados. Qualquer caso omisso vai ser encaminhado para a comissão organizadora. Depois que você começa a fazer a votação, não tem mais pedido de esclarecimentos. A gente tem que fazer as pessoas delegadas da conferência. 50% de usuários, 25% trabalhadores, 25% gestores ou prestadores de serviço. A gente coloca toda a questão da diversidade que tem que ser, de pessoas, preferencialmente pessoas que ainda não participaram de conferências, grupos étnicos raciais, movimentos rurais, movimentos de entidades, multiplicidade geracional, pessoa com deficiência, população de rua, doenças, portadores pessoas com patologias.
E aí, preferencialmente, 50% mulheres. Não podem ser escolhidos pessoas delegadas com papéis invertidos. O que significa isso? Trabalhador assumindo o papel de usuário, pessoas com cargos eletivos do legislativo não podem representar usuários e trabalhadores. As pessoas, elas podem ser escolhidas na pré-conferência, delegadas na pré-conferência, nos grupos de trabalho e no plenário final. Todas as pessoas conselheiras são consideradas delegadas natas. Quem coordena a plenária final é o presidente e secretariado aí pela comissão organizadora e secretaria executiva. O relatório final será apresentado ao plenário, as propostas de moções serão apresentadas em resolução do Conselho também, e o relatório final, a resolução, deve ser amplamente divulgada. As moções seguem o mesmo rito de sempre, elas podem ser apresentadas por qualquer participante, que deve identificar se é de apoio, repúdio, reivindicação, e para quem ela está sendo destinada. Não necessariamente devem ser sobre o tema da conferência, mas devem ser sobre a política de saúde, tá? Elas devem ser aprovadas por, no mínimo, né, devem ser assinadas por, no mínimo, 25% das pessoas participantes. Então, a gente tem a lista de presença. Se tiver 100 pessoas, cada moção vai ter que ter, no mínimo, 25 assinaturas para ser lida na plenária final. As condições para realização são de responsabilidade, né, da Secretaria de Saúde, do Conselho, com os custos saindo aí da dotação orçamentária respectiva, monitoramento do governo municipal e do Conselho, e as despesas com a preparação vão... isso mesmo. E os casos omissos resolvidos pela comissão organizadora. Esse é o regimento. Aí pergunta, Isabela, conseguiu entender a dinâmica dos delegados? Ô, Bárbara, consegui sim. Eles serão levantados nos grupos temáticos, não é isso? Eles vão ser levantados durante toda a pré-conferência. Você começa primeiro a pré-conferência, escolhe delegado. Se não tiver, eles vão para os grupos de trabalho. Se não tiver paridade no grupo de trabalho, você pode escolher de novo. Vai para a plenária final. Se não tiver paridade na plenária final, você pode escolher de novo entre os que estão participando, sempre respeitando paridade. Entendi. Quando você coloca aí a questão dos trabalhadores, né? Por exemplo, teria que se escrever que o vereador não pode participar, essas coisas todas, né? Você está delimitando só os trabalhadores da saúde? Não. As pessoas delegadas não podem estar em papel invertido. Isso aqui é especificamente delegado. Significa que quem tem CNES não pode ser delegado como usuário. Ele tem que ser trabalhador. Quem está ocupando cargo eletivo não pode representar a pessoa usuária. Nem trabalhadora, nem gestora. Ele é representante do legislativo. Então, quem está num cargo no legislativo participa da conferência com direito à voz, mas não é eleito delegado. Entendi. E isso está expresso no regimento? Aqui, ó. Parágrafo 2º. Então, mas aí está falando especificamente pessoas trabalhadoras na área da saúde, não é isso? Porque se for da administração, mas estiver lotado em outra secretaria e quiser participar como usuário. Sim. Pode. Pois, Isabela, Certo. CNES é Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, tá? Eu sei que é. Eu só estou confirmando, Vânia, com ela isso aqui, porque eu estou lembrando de uma outra conferência que eu participei e que isso era muito importante estar descrito, não estava no regimento. Eu sei o que é CNES. Se a pessoa trabalha no desenvolvimento social, ela quer vir aqui ser representante do usuário, ela pode.
Ótimo, obrigada, viu, Bárbara? Depois eu te explico A pergunta de direitinho. tabela foi muito pertinente, porque agora me surgiu a seguinte situação: pessoas ocupantes de cargo eletivo, e aqui eu acho que poderia a gente colocar, e em comissão, não poderão representar pessoas usuárias, porque é diferente um técnico, um servidor efetivo, sem cargo e comissão, lá do desenvolvimento social ou da administração, representar o usuário, e um cargo em comissão de outra secretaria representar o usuário. Entendeu? Oh, yes, entendi. Aí eu Sim, acho que, sim. olha aí, Carmen, avalia comigo. Ocupantes de cargo em comissão e de cargo eletivo no... Bárbara, que artigo que é esse? Esse é o artigo, é o parágrafo 2º do 23. A gente estava até discutindo aí ontem. Ah, tá. É porque tem o 15 lá. Espera aí, só um minutinho, Bárbara, já te falo. Não. Então, é só colocar aqui, Bárbara. Eu alterei, olha aí o que você acha. Não serão aceitas pessoas delegadas com papéis invertidos. Pessoas trabalhadoras na área da saúde, representando pessoas usuárias. Ok. Pessoas ocupando... Outro parágrafo, a gente está falando de outra coisa. Porque aí dá para incluir o cargo em comissão. Colocar parágrafo 3º, pessoas ocupantes de cargo em comissão e eletivo no legislativo, pronto, que aí resolve isso. Colocar como um outro parágrafo. Porque nós estamos tratando de coisa diferente. Perfeito. Deu para você entender? Deu. E aí ficou: pessoas ocupantes de cargo em comissão ou de cargo eletivo no legislativo não poderão representar pessoas usuárias, trabalhadoras, gestoras ou prestadoras de serviço. Serviço, faltou serviço aí, Bárbara. Ô, Bárbara, repete essa leitura para mim, por favor. Eu acho que isso daí vai de encontro que eu conversei com você ontem, antes de ir para BH. Anteontem, né? Não pode inverter papel. Pessoa trabalhadora não pode ocupar cargo de usuário. Ela é trabalhadora, ela pode ocupar só cargo de trabalhador. Trabalhador da saúde representa trabalhador da saúde, não usuário. Tá, mas eu quero saber essa aí em relação aos outros trabalhadores, que você falou do legislativo. Tá. Pessoas ocupantes de cargo em comissão, cargo de confiança, ou quem foi eleito no legislativo, não pode representar usuário, trabalhador ou prestador de serviço. Cargo em comissão. O assistente social que trabalha lá na Secretaria de Educação, se ele não tem cargo em comissão, se ele é só servidor, ele pode representar o usuário. Mas se ele é cargo em comissão, ele não pode representar o usuário. Entendeu? Isabela? Entendi. Ele não vai poder representar, mas ele pode representar a gestão? Pode. Geralmente, gestão é indicação, né? Não é eleição. Bárbara, e vai ser uma definição de gestão. Bárbara, me surgiu uma dúvida aqui agora. Eu não tinha Vamos ver pensado. se é a mesma minha. É o seguinte, existem cargos de chefia que não são comissionados? Não. Todos são, né? Uhum. Tá, então ok. Existe comissão que é comissão técnica, que não é uma comissão de cargo em confiança. Sim, sim. Eu estou levantando a mão, posso falar? Então, Bárbara, mas vai da sua internet. Tá, pode. Posso falar? Eu vou ficar no limbo aí, então. Eu sou representante de usuário, sou em cargo em comissão no legislativo, não posso representar nada. O que eu vou ser, então? Aqui, Tati, você representa uma instituição. Quem candidata é a sua instituição, Associação Comunitária do BNH. Tudo bem, eu faço parte do conselho, mas quem está na Câmara e
e é cargo em comissão, não vai ser nada. Onde que ele vai se enquadrar? É um problema. Isso é um problema mesmo, porque se a gente está querendo garantir participação popular, a gente tem que pensar em como que vai incluir o cargo de comissão aí, para que tenha liberdade de Normalmente, os cargos de comissão são do executivo. O legislativo é só cargo que são os eleitos. Os vereadores não podem participar. Eu nunca vi cargo de comissão de legislativo, porque legislativo não decide como é o executivo a política, né? Então, a gente é o usuário. Cargo em comissão do legislativo entra como usuário, mas aí é critério seus. Olha, eu tenho uma opinião seguinte. Na verdade, o cargo eletivo o cargo em comissão do legislativo acompanha o principal, que é o cargo eletivo. Entendeu? Então, no meu entendimento, ele acompanha integralmente o principal. Não, porque eu, por exemplo, sou cargo em comissão da casa. Eu não sou de nenhum vereador. E aí? Ah, pois é. Aí é que tá. Vocês estão pondo umas legislativo não grande, né? Não tem. E tem muitos. A maioria dos cargos lá, que a gente vê só Câmara e vereador. Mas a maioria dos cargos em comissão está na casa. Ô, gente, deixa eu só falar, é porque a gente tem a Alice com a mão levantada aqui, aí eu só quero ver, porque às vezes a contribuição dela é importante nesse sentido, e depois a Renata. Alice? Obrigada, Bárbara. Eu não estou lendo o regimento, que eu ainda estou dirigindo, mas, se não me falha a memória, está prevendo que o conselheiro é delegado. Então, Ô, Tati, no seu caso específico, é de ser delegada nata. Em relação a Tatiane, não sei se temos outros, eu entendo que o fato de ser conselheiro suprime o fato de ser comissionado. Agora, em relação aos demais comissionados do Poder Legislativo, eu concordo com a Carmen. Por mais que existam cargos comissionados da Casa, que não seriam de um vereador, nós temos também de comissionados que não são da saúde. Mas aí a gente está privando a pessoa de participar e ele não tem poder de decisão nenhuma sobre a política? Eu só quero entender o motivo de estar privando a participação. Qual que é o motivo de se estar privando a participação? Se vocês não derem um motivo lógico, aí beleza, eu concordo. Ô, Tati, deixa eu te falar. Vamos lá. Gente, tem muito microfone aberto, tá dando intervenção, não consegui entender nada. É porque a Alice está falando, só que está falhando, aí eu achei que ela tinha terminado, mas ela não tinha terminado. Alice, é porque seu microfone falou todo. Tá, então vou repetir. O que eu entendo, minha opinião, é que, do mesmo jeito que o comissionado da Câmara, que não é vinculado aí a um legislador, ele não tem governabilidade sobre a política, o comissionado de outras pastas que não a saúde também não tem. Então, minha opinião é que, se for abrir para comissionados da Câmara, que a gente abra para os comissionados da Prefeitura que não sejam comissionados da saúde. E em relação à Tati, eu não sei se vocês ouviram, mas, salvo engano, o regimento está prevendo que ela é delegada nata. Então, eu acho que, independente do cargo que ela ocupa, ela é delegada por ser conselheira. Posso dar uma sugestão? Parágrafo 3º. As pessoas ocupantes de cargo em comissão ou cargo eletivo no Legislativo não poderão representar pessoas usuárias e trabalhadoras. A parte de gestoras e prestadoras de serviço, porque o que a gente coloca em cargo de comissão? Cargo em comissão é cargo de confiança da gestão municipal ou do Legislativo, seja o que for, então, automaticamente, ele é um representante da gestão. Então, se for de escolha, ele pode trazer a representação dele para a gestão, mas não necessariamente para a pessoa usuária ou trabalhadora. Mas aí eles não são gestores ou prestadores de saúde, Bárbara. Ninguém lá é executivo, ninguém tem... Vocês entenderam a diferença?
Nós não somos prestadores da saúde. Não Mas tem vocês ninguém lá. são, de certa forma, cargos de confiança, gestores? Sim, tudo bem, mas aí a gente não se enquadra em gestores nem prestadores de serviço da saúde. É por isso que eu perguntei Nós somos usuários, exatamente gente. Não tem que o como cap- vocês que não o determinarem que capítulo somos usuários, não. eu perguntei da questão de trabalhadores, porque o que reflete para nós também tem que refletir para quem é cargo de comissão. Assim, né? Imaginei como é que ficaria, entendeu? Eu acho o seguinte, eu concordo com a Alice, eu acho que assim, quem não pode participar em cargo de comissão é quem está dentro da política, dentro da Secretaria de Saúde, ali fazendo a gestão, porque o cargo de comissão dentro da saúde, ele faz a gestão da saúde, e aí conflita usuário e gestão. Fora isso, gente, vocês estão determinando, vocês estão tirando um público gigante, que é o usuário, não só do legislativo quanto do executivo, a participar da conferência. Pessoal, a gente tem que basear na 453, né, que fala a questão da participação. O governo e prestador de serviço, a parte governamental do prestador de serviço, ela é o executivo só, e ponto. Ela não trata a questão do legislativo. O legislativo, os eleitos, né, aqueles eleitos pelo legislativo, ele não pode participar do conselho. Ele não, inclusive, Ministério Público, promotores, essas coisas não podem participar como integrantes do conselho. Então, a gente pega esse princípio. Cargos em comissões, aqueles comissionados que são cargos de confiança, né? Os cargos em confiança, eles podem representar o governo, ela não pode representar o usuário nem trabalhador. É isso que traz. Então, no caso, os cargos em comissão, os cargos de confiança que são do executivo, eles vão representar o governo, a parte governamental, que conjunto com o prestador de serviço. Se vai ter alguém que quer cargo comissionado, que vai querer participar como delegado do executivo, e se tiver prestador de serviço, vai ter que ter uma eleição, ou se não tem indicação, vai ser uma eleição. É da mesma forma que acontece na nossa plenária de eleição do Conselho. É isso que a gente tem que prever. A questão do legislativo, realmente ela foge desse princípio da 453. Eles não, eles vão representar a questão do usuário. O que não pode é o cargo eletivo. Então, se a gente basear na 453, a gente vai ter que pegar nesse princípio. Ok? Isabela? A Tati já apresentou a minha dúvida em relação a isso, que ia ter uma limitação de representatividade do cidadão com esse bloqueio aí entre os cargos comissionados da Câmara que não são ligados à nossa Secretaria de Saúde. Aí a gente vai começar a excluir, a partir dessa, outros órgãos, outras pessoas que trabalham no legislativo, como no judiciário, de ser representante da população. Eu coloquei no chat o que a 453 fala. Se a gente seguir a 453, gente, e aí eu acho que o Fabrício está coberto de razão nesse sentido, o que a gente tem que definir é exatamente o seguinte em relação à nossa legislação. Trabalhadores não representam usuários, ponto. Representantes eleitos do legislativo, representação do judiciário, não podem ser conselheiros. No caso, então, não podem ser definidos como delegados, porque é o que a gente está trazendo ali, eleitos. E os outros são usuários. Trabalhador da saúde é quem tem CNES. Gestão da saúde, gestão e prestador de serviço é quem tem cargo de confiança, função e exerce função de gestão no SUS. O restante, usuário. É isso que a 453 define.
Bárbara, faz a leitura do início para mim novamente. Quando você colocou trabalhadores aí, você não distinguiu que era trabalhadores da saúde, como representante do Eu usuário. coloquei no chat aí para vocês lerem o que é a parte que fala na 5.3. Na 453, coloquei no chat. As entidades, movimentos e instituições eleitas no Conselho terão conselheiros indicados por escrito. Recomenda-se que a cada eleição segmentos tenham a renovação de 30%. Aí vamos falar da representação. A representação do segmento deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho. Por isso, um profissional com cargo de direção ou confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviço, não pode ser representante de usuários ou trabalhadores. A ocupação de funções da área da saúde que interfiram na autonomia representativa do conselheiro deve ser avaliada como possível impedimento na representação do usuário e trabalhador a juízo da entidade, indicativo de substituição do conselheiro. A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros não é permitida no Conselho de Saúde. Mas o caráter aí é taxativo, são os eleitos, né? E aí a minha sugestão é manter o que está na 453 na nossa resolução. Ou seja, se a gente for Mas manter... não se estende para os trabalhadores. Ou seja, não serão aceitas pessoas delegadas em papéis invertidos, pessoas trabalhadoras na área de saúde representando usuários. Ok. Pessoas ocupantes na área de em comissão ou função de confiança na área da saúde ou de cargo eletivo no legislativo não poderão representar usuários ou trabalhadores do SUS. Ponto. É isso que a 453 impede. Todo o restante é usuário. Tá, Bárbara, você leu aí que Eu entendo que a Tati é usuária, então. Tati é usuária. De duas formas. A entidade que indicou ela garante ela o conceito de usuário e o fato dela estar lá na Câmara e não ser um cargo eletivo a garante como usuária. Bárbara. Sim, então... Vou voltar novamente no que eu te questionei. A Lei 453, né, que não anotei aqui, ela fala enquanto ser conselheiro. A gente não está discutindo, né, enquanto ser delegado da conferência? Sim, Renata, mas a função do delegado numa conferência, ela equipara-se ao do conselheiro. Concordo, não, mas lei é lei. Só colocar para vocês aqui como é que ficaria. Então, todo o resto permanece, mas continua, não serão aceitos delegados em papéis invertidos, que é trabalhador da área da saúde representando usuários, as pessoas ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança na área da saúde. Eu vou copiar, gente, do jeito que está na 453, que eu acho que fica até mais garantido. Então, Bárbara, para a gente não ter de novo essa discussão, colocar com base no artigo tal da lei tal, entendeu? Compõe a lei como referência, porque isso pode ter questionamento. Ô, Tati, ficou tranquilo para você? Estou tentando ativar assim. Sim, ficou sim. Trabalhar de casa tem essas características lindas. Cachorros latindo.
Fabrício, pode falar, eu só estou copiando o que está na resolução aqui para colocar. Fabrício? Não, levantei a mão aqui sem querer. Eu estou copiando, gente, exatamente o que está na 453, tá? Eu vou até criar, acho que um artigo novo aqui, Carmen, que eu acho que vai ficar mais legal, sim. Mas, basicamente, o que esses 3 parágrafos falam? Quem representa deve ser representado de forma distinta, por isso, cargo com direção de confiança ou gestão no SUS, ou como prestador de serviço da saúde, não pode ser escolhido como delegado representando usuários e trabalhadores. A ocupação de funções na área de saúde que interfiram na autonomia representativa da pessoa delegada deve ser avaliada como possível impedimento da representação de usuário e trabalhador. A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e Ministério Público como delegada não é permitida. Ô, Bárbara, só um minutinho. Tira esse deve ser, porque pode suscitar dúvida. Ou é ou não é? Altera o texto da São lei. 2 coisas diferentes. Tem cargo de direção ou de confiança, e aqui é função. É o que o Fabrício falou, Carmen, que tem algumas funções que são ligadas, são funções técnicas, mas que aí pode ser avaliada. O que pode ser avaliado é pela comissão organizadora. Um exemplo, Carmen, é o referência técnica. O referência técnica, ele é um cargo efetivo, comissionado, mas ele é como uma referência técnica. Ele não interfere na questão, ele não trabalha como gestor, né? Ele é uma referência técnica. Então, ele é comissionado. Aí, nesse caso, o plenário, no caso, a comissão ela tem que avaliar se aquela comissão dele vai interferir ou não como pessoa usuária, né? Ou trabalhador, no caso. Uhum. Não, tudo bem. Então, vocês entenderam aqui como é que ficou, gente? Cargo de direção e confiança no SUS apenas, que não podem representar, não podem ser delegados de usuários e trabalhadores. Se houver uma função de confiança, deve ser avaliada pela comissão organizadora. A participação de membros eleitos não pode, como delegado, e isso significa que usuário, qualquer pessoa que não tenha CNES, que não seja gestor ou prestador de serviço da saúde. Ou seja, comissionados de outras secretarias, comissionados da Câmara, todos podem ser usuários.
Mais alguma questão que deve ser considerada aqui, gente, que vocês lembram do Eu regimento? acho que o entendimento da 453, acho que não é só o comissionado da saúde, não, tá? É porque existe o segmento governamental, que é a parte do governo, que ele representa Fabrício, o executivo. eu copiei a 453. Você está voltando na discussão que a gente estava no início. Não, estou falando do executivo, porque tem os comissionados que compõem a Secretaria de Educação, Desenvolvimento e demais, que eles representam o executivo. Então, ele vai ter que. É interessante que ele seja indicado pelo governo. Mas não nessa pasta, né? A gente está voltando na discussão do início. Porque eles podem Quando a gente começou a escrever como usuário. Tem que até prestar atenção nisso, de quem estiver fazendo a inscrição lá na frente, né? Perguntar direitinho, para não haver confusão, entendeu? Porque fala, se você é trabalhador, aí ele vai pensar assim, sou, mas aí pensa que é trabalhador da saúde, às vezes não é. Entenderam? Eu estou pensando alto aqui. Qual que é o objetivo do gestor da saúde não poder ser delegado ou ser conselheiro? Porque ele tem um compromisso, né, com a gestão, entendendo-se cargo de confiança, ou seja, ele fala para e por a gestão. Se você estender isso, e eu vou pegar esse gancho do Fabrício, para uma pessoa que ocupa um cargo, também comissionado, na outra secretaria, ela também tem uma vinculação muito próxima. É uma questão de interpretação, entendeu? Porque eu não entendo que ele deixa de ter interesse na gestão porque ele está em outra secretaria. Eu não estou querendo levantar polêmica, mas eu estou querendo só fazer uma consideração aqui que eu acho importante. Porque Mas eu não acho que deve se aplicar, porque senão a gente vai ter que fazer leitura dos demais trabalhadores também, que não são gestão, mas são de trabalhadores de toda forma dentro da administração. Não, mas, Isabela, eu concordo com você, em termos, porque o trabalhador é trabalhador em qualquer situação, tá? Gestor passa a ser todo ocupante de cargo em comissão, porque ele fala pela gestão. Então, é uma coisa que a gente tem que aí, ponderar um pouco, porque... Posso dar uma sugestão, gente? Eu sei que a gente está querendo criar aqui uma regra geral. E a regra geral, a gente está voltando à discussão que a gente estava lá no início. Sim. A gente estava com um artigo que ele previa que nenhum outro cargo comissionado da administração municipal poderia ser representante de usuário. E isso abrangeria o pessoal do legislativo. E aí a gente acabaria por reduzir significativamente o nosso público. Recuamos. Pronto. Exatamente. E aí a gente foi utilizar o que a nossa Resolução Nacional de Referência nos traz, que ela restringe a trabalhadores do SUS e gestores do SUS. E aí o que a gente está colocando aqui é o seguinte: o secretário de Meio Ambiente, que hoje representa a gestão dentro do conselho, ele é usuário delegado ou ele é gestor delegado? Da forma como está escrita agora, ele é usuário. Da forma como estava escrita antes, ele seria gestor. Aí vamos lá. Mas se ele é conselheiro, ele é delegado nato, não é? Então vamos outro secretário. Secretário de administração. Ele representa usuário ou ele representa gestão? Ele não é gestão da saúde. A nossa conferência... O que está escrito aqui agora, não. Ele é usuário. E ele realmente é usuário do SUS. Ele não responde pela pasta da saúde. Ele responde pela administração. E aí, o que eu estou tentando trazer para vocês é o seguinte. Chegar num meio termo aqui vai ser difícil. Porque quando a gente coloca, a gente vai ter que ficar criando uma série de regras de exceção aqui dentro. Secretário pode, mas o encarregado, o secretário não pode, mas o encarregado pode. Minha sugestão,
permaneça como está, seguindo a resolução 453. Cria um parágrafo aqui, trazendo a responsabilidade para a comissão organizadora, para avaliar os casos omissos e para avaliar casos de representantes ou de usuários que possuam cargos de gestão em outras áreas, se representarão usuários ou gestores, porque aí a gente vai fazer uma análise na hora, porque realmente é diferente. Um cara que tem um cargo de gestor, de secretário, de subsecretário, de diretor, e o cara que tem um cargo de encarregado, nem sei os cargos mais baixos hoje da secretaria. Mas eu acho que a gente pode jogar responsabilidade para a comissão organizadora avaliar isso na hora. Porque aqui a gente não vai chegar no consenso. Porque aqui ou a gente vai trabalhar na linha do que é a 453, ou a gente vai trabalhar na linha do que a gente estava antes. E aí eu estou achando meio difícil chegar num consenso aqui em relação a isso. E aí, essas dificuldades, eu acho que é a comissão organizadora que tem que resolver se aparecer esse tipo de situação lá na hora. Bárbara, olha para você ver uma coisa que me preocupa. Vamos fazer, então, uma votação agora, por maioria, ver se a proposta A ou B, entendeu? Para não deixar que uma discussão dessa monta vá para a conferência. Porque isso aí é coisa que vai ter 1000 interpretações diferentes. Então, a gente ou coloca agora, são 18 participantes aqui, nós temos quórum suficiente para aprovar uma ou outra redação na resolução, no regimento, e acerta isso. Entendeu? A tendência maior é que limite só cargo comissionado do SUS. Então, vamos proceder a uma votação e aceita essa proposta. Pronto. Porque deixar uma pendência desse tamanho para ser resolvida, não sei o que vocês acham, mas eu acho arriscado. Nós vamos perder metade da conferência discutindo isso. Eu concordo. Isso pode surgir, tá, gente? Eu quero aqui dividir com vocês o que aconteceu comigo, tá? Eu estive na conferência de mulheres e me inscrevi como usuário. E aí, em determinado momento, alguém questionou que eu não poderia ir como usuário porque eu era trabalhadora, né, do executivo. E aí eu falei assim, mas eu me inscrevi como usuário, né, então eu não vou poder participar. E eu estava representando ali a comissão de violência contra a mulher da OAB também, dentre outros segmentos que eu faço parte. E eu fui escolhida delegada como usuário. Essa questão pode surgir, sim. E isso não tinha previsão no regimento. Então, o que eu disse foi, para poder firmar a minha posição, onde está dito isso no regimento que eu não posso participar? Foi o meu argumento. Então, a gente tem que deixar tudo muito bem amarradinho aqui, sim, para não ter problema mais tarde, porque pode acontecer. E partindo do princípio que, indiferente do posicionamento, gestão, servidor ou usuários, todos são usuários. Acho que o ideal a proposta é manter assim, né? Ou a gente pode também, não sei, acho que como sugestão, a gente colocar igual o cargo eletivo, né? A gente colocou ali o cargo eletivo, ele não pode participar, a gente colocar também o alto escalão, pode ser os secretários, né? Denominar secretários, subsecretários, ou essa parte que faz parte, esse grupo que faz parte, né, da execução ali, das secretarias. E os demais cargos, ele poderia entrar como usuário. A gente denominar junto com os eletivos. O que vocês acham? Eu acho que aí... Fabrício, me explica de novo.
É porque até a Bárbara colocou assim, o secretário de administração, ele no caso que está aqui só restringindo ao SUS, aos comissionados do SUS, ele pode participar como usuário. Porém, ele é parte interessada do governo, que o segmento é governamental, né? Governo, é o executivo, representando o prefeito ali no caso. Então, ele representaria o usuário, mas com o intuito de representar o governo de qualquer forma. Né? Ele estaria viciado, às vezes, no voto dele ou na postura. Então, a gente podia pensar, igual a gente colocou cargo eletivo, a gente podia também estender, colocar, nominar mesmo, né, secretários, ou dentro do organograma ali, aqueles que fazem parte da execução mesmo, da gestão. E os demais comissionados, que são abaixo, que é encarregados, eles representariam o usuário. Porque aí você define. Carmen, você quer falar? Entendeu, Isabela? Eu entendi, sim. Você quer que se aplique a regra para cargos eletivos, que se aplique a secretários também. Mais ou menos isso. Secretários e subsecretários? Atende diretores também ou não? A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como secretários e subsecretários da administração pública, como pessoa delegada, não é permitida na conferência. Na conferência, não, Bárbara. E diretores de departamento, né? Diretores. Eu acho que aí caberia. Não, gente. Se vocês estão falando de alto escalão, diretor não é alto escalão. Alto escalão é subsecretário, secretário. Mas eu falo assim, diretores, pode até sair o alto escalão, na verdade, mas secretários, os subsecretários, diretores, que eles representam realmente o governo, né? Pois é, e a gente tem uma questão bem complicada, sabe? Porque se você for tratar de sub, por exemplo, a gente então vai poder ter um questionamento se um assessor parlamentar também quiser ser. Como é que nós ficamos? Ô, gente, eu vou falar de novo o que eu falei com vocês do início. Se vocês forem trabalhar cargo por cargo, é impossível. Vocês vão abrir um monte de brecha. A questão posso dar uma sugestão? Ou segue a 453 ou não segue. Qual que é a possibilidade de um secretário de administração, de um secretário de esporte, estar dentro da conferência? Ela é mínima, como delegado, querendo se candidatar como delegado. Ela é mínima. Ela é mínima. Ela é quase nula. Ela existe? Lógico que ela existe, mas ela é quase nula. O que eu estou tentando falar com vocês é que a 453 ela é muito clara, é uma resolução nacional. Ela respalda tudo o que o Conselho definir. Vocês estão abrindo exceções na 453. A gente tinha feito isso antes, foi onde gerou as dúvidas, e aí Fabrício deu a sugestão de ir para 453, a gente foi para 453. A gente está voltando na discussão lá do início, e aí a gente está querendo, dentro da regra geral, abrir as exceções. Quem define exceção é comissão organizadora. Os casos omissos são definidos pela comissão organizadora. Neste ponto, eu vou deixar muito claro para vocês. Secretário de administração, subsecretário de administração, é gestor? É gestor, mas ele também é usuário do SUS. Ele pode representar o usuário do SUS? Porque ele pode. Ponto. Ele pode. Qual que é a possibilidade disso acontecer? Enorme. Não, é mínima. Mas pode? Pode. Se isso chegar lá e acontecer, ele quiser representar o usuário. Se houver questionamento da plenária. No credenciamento é isso, né? Ô, gente, peraí, tem eu, Carlos. Já consegue. Não tem nada.
Pronto, pode. Fabrício falhou aí? Não, Fabrício, é porque ele não tem nada que você Não, falou. Eu levantei. Pode abrir a fila. Alice também, peraí. Tem que alguém controlar essa fila, que eu vou controlar. Mas aqui, eu concordo com a Alice, que eu acho que não deve ser decidido na plenária, na conferência tem que ser decidido aqui agora, porque a gente vai estar fazendo um regimento, já sabendo que tem omissões. As omissões a gente não sabe que existem. A gente já sabe que existe e está deixando ela ir para a conferência. E eu acho que a gente está numa plenária aqui, então acho que assim, cada um apresenta a sua proposta e vamos pôr em votação, gente. Vai ter que ser assim. Eu, por exemplo, eu sou da proposta que só não pode ser quem é a da saúde. O resto, para mim, é tudo usuário. Só que eu estou apresentando essa proposta. Eu acho que cada um tem que apresentar a sua proposta e vamos pôr em votação, senão a gente vai ficar aqui até a tarde e não vamos decidir. Concordo plenamente com a Tati. Eu também. É aquilo que eu tinha proposto, da gente fazer aqui, decidir isso aqui de uma vez, para que a gente não perca mais tempo, porque se surgir isso lá, nós perdemos a conferência praticamente. Ok, nós temos uma proposta que é seguir o que fala a 453, que é o que está aqui agora escrito. Só gestor e prestador de serviço da saúde quem está vinculado lá ao SUS. O resto tudo é usuário. Cargo em comissão que não é da saúde é usuário. Sim. Bom, essa é a proposta que está na 453. Qual que é a outra proposta? Tem mão levantada. Alice? Alice? Fabrício, você vai apresentar a sua proposta dessa que você acabou de falar? Não, pode seguir. Acho que pode manter assim, depois da explicação da Bárbara, pode manter. Alguém tem objeção, gente? Só para deixar claro, gente, a proposta, então, é seguir a 453, certo? Faz a chamada e faz a votação, gente. E lembrando que aí não tem omissão, gente. O resto dos trabalhadores, os restos dos comissionados que não são da área de saúde, são usuários. É isso que está deixando bem claro, para não deixar que... Exatamente. Nada que a comissão vai decidir. E ele não tem nenhum impedimento, é isso? Não. Pela 453, vamos lá, eu vou ler de novo. Pela 453. Representação de segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos, ou seja, trabalhador, usuários e gestão, né? Deve ser autônoma, cada um por si ali, no processo. Quem for cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS ou como prestador de serviço, não pode ser delegado representando o usuário ou trabalhador. Gestão do SUS não pode representar usuário ou trabalhador. Se tiver um cargo, se tiver uma ocupação, função na área de saúde, que interfira na autonomia, deve ser avaliado pela comissão organizadora como possível impedimento da representação de usuários e trabalhador. É possível, e é a comissão organizadora que vai ver. Isso no caso de função, não é cargo comissionado, é uma função. Geralmente são funções técnicas. A participação como pessoa delegada dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Judiciário e Ministério Público, não é permitida na Conferência de Saúde. Ou seja, essas pessoas não podem ser delegadas. Ou seja, quem pode ser delegado dentro da Conferência de Saúde? Todo, representando o usuário, todo mundo, desde que não seja vereador,
representante do Judiciário, né, do Ministério Público, ou tenha cargo de confiança e direção no SUS, ou seja, prestador de serviço. Fora isso, pode ser usuário. Cargo de confiança na Câmara, usuário. Cargo de confiança em toda a prefeitura que não seja na Secretaria de Saúde, usuário. Quem é trabalhador da saúde? Quem tem QNES. É isso. Entenderam? Entendido perfeitamente. SUS é Secretaria Municipal de Saúde. Ponto final. Podemos pôr em votação? Isso é o definido na 453. O texto da 453 foi copiado aí no chat para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Ok. Vou colocar em deliberação a proposta de regimento. Por mim, sim. Alguém levantou a mão? Alice levantou a mão. Então, vamos colocar em deliberação. A fila para votar, porque eu preciso desligar. Não, ótimo. Então, vamos colocar em deliberação o regimento da 12ª Conferência. Em votação. Alice? Aprovo. Tchau, pessoal. Obrigada. Humberto? Aprovo. Aline? Aline Suelen? Gilberto? Aprovo. Carmen? Aprovo. Doris? Aprovo. Helenita aprovou no chat. Elionice? Aprovo. Fabrício Souza? Aprovo. Fabrício Drummond? Aprovo. Gleice? Aprovo. Isabela? Aprovo. Newton? Rafaela? Aprovo. Renata? Aprovo, Bárbara. Rose? Aprovo também. Sirlene? Aprovo. Tati? Aprovo. Vou voltar só nos dois que não responderam. Aline Suelen? Aprovo. Newton? Aprovado. Tem mão levantada. 17 aprovações, uma abstenção. Mão levantada. Gleice, pode falar. Gleice abaixou a mão. Fabrício. Pessoal, então aprovada o regimento da 12ª Conferência. Gostaria de lembrar que é uma responsabilidade do conselheiro, né, na participação da conferência. Quem tiver com o microfone ligado, por favor. Não consegui ouvir direito, não. Fabrício, repete, por favor. Então, como eu estava dizendo, é uma responsabilidade para todos os membros. Então, é importante a participação. A gente vê que algumas conferências que existe um isolamento de conselheiros. E o conselho vai ser convocado, tá? Em toda etapa.
Ô, Fabrício, picou de novo, viu? Vou falar a verdade que eu não estou conseguindo compreender, não. Ele será convocado e a convocação ele dá aos trabalhadores os engajados para convocar a participação. E uma das mais importantes, que a gente consegue discutir, levantar, a gente que já está mais tempo discutindo política, consegue orientar, né, os demais participantes da conferência e trazer propostas efetivas mesmo para a política, que vai compor o plano municipal. Então, só queria trazer isso para vocês. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Ninguém? Então, agradeço a todos pela participação, um ótimo dia e dou como encerrada a nossa primeira reunião. Sirlene. Eu só queria que reafirmasse aí a data da conferência, né, para ficar claro. Peraí. Calma, Fabrício. Calma, Fabrício. Fabrício não está ouvindo a gente, não. Ô, Sirlene, fala aí. Tem mão levantada. A data da conferência, só para ficar claro para todo mundo, porque houve a discussão e acabou que a data não falou. Falou a data da pré-conferência, mas a data da plenária abertura e a plenária final não falou, só para deixar claro. Vamos lá, gente. A pré-conferência da Regional Noroeste está marcada para 30 de abril, é uma quarta-feira, em Água Limpa, às 15 horas, vai ser na sede da ABAL. As outras 3 a gente ainda está definindo datas, tá bom? A abertura oficial, dia 26 de maio, numa segunda-feira, a partir das 18 horas, na Câmara de Vereadores. O primeiro GT é de saúde mental, de 27 de maio, numa terça-feira. Ele vai ser de manhã. Por quê? Porque de manhã também é feita, às terças-feiras, as reuniões gerais da equipe de saúde mental. Então, a gente deu essa prioridade para fazer essa discussão, para a gente conseguir ter a participação da equipe técnica também nessa discussão. E, logicamente, possíveis usuários do serviço. O GT de saúde do trabalhador e trabalhadora vai ser na quinta-feira, 29 de maio, de 18 às 21h30, na Câmara de Vereadores. Nós estamos olhando com as equipes do Sereste, quem vai vir aí participar com a gente. E o GT, saúde que temos e a saúde que merecemos ter, vai ser também na sexta-feira, dia 30 de maio, de manhã, no Sindicato dos Mineiros, para a gente conseguir trazer a discussão da participação técnica e buscar alguns usuários, representantes de associações também para participar. O plenário final vai ser no dia 31, no sábado, de 7h30 às 13h30, no Sindicato dos Mineiros. Vou passar esse cronograma todo para vocês, tá bom? Tá certo. Ô, Bárbara, eu só queria, né, afirmar aqui que eu entendo a responsabilidade do conselheiro, que é óbvio que ele vai estar presente, mas sendo eu representante dos trabalhadores da saúde, nada mais do que justo de eu tentar conseguir uma alternativa para garantir a participação desses trabalhadores. Tá bom? Era só isso. Ok. Fabrício. Eu acho que eu estou com um delay, porque eu escutei vocês depois aqui. Eu estava encerrando, depois que eu escutei o pessoal, calma. Estou sem internet aqui em casa. Então, agradecer a todos vocês, né, por hoje, uma participação bem efetiva dos conselheiros aqui nessa extraordinária, e dar como encerrado a primeira reunião extraordinária do ano 2025. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Ô, gente, só pedir desculpa, aproveitando aqui, tá?